Oremos juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito, Deus santo, glorioso e fiel Senhor. Pai, aqui está o teu servo, Senhor, que nesta noite foi separado e escolhido para trazer à tua igreja uma palavra especial, Senhor Deus. E nós temos a certeza, Pai, que agindo Deus ninguém impedirá. Então que o Senhor, maravilhoso Pai, use o teu instrumento nesta noite, que se preparou para falar por ti, a tua igreja, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém? Você pode se assentar dando glória a Deus? Só senta-se e dá glória a Deus, amém? Porque se você está de pé, se você está sentado, é porque graça ao nome do nosso Deus. Estou muito feliz de estar com vocês. Louvado seja Deus por essa igreja, pela vida do pastor Wagner. Pastor Wagner tem uma certa admiração, uma inspiração para nós como pastor. Quando ele esteve conosco ali na nossa igreja, ele ministrou uma palavra para os empreendedores do reino, que é um dos projetos que a gente tem para promover os empresários na direção do reino. E nosso querido pastor, ele tem essa graça de ser um grande empresário e também ser um grande pastor nessa cidade. Então, eu já adianto a igreja, a gente tem esse carinho, tem essa estima, apesar de não ter muita intimidade, mas a gente tem esse respeito. Nós temos que honrar quem a gente conhece, queridos. Porque nós temos um problema que muitas vezes nós honramos quem está fora. Nós estimamos algumas pessoas que nós nem conhecemos por certa questão midiática, mas nós não sabemos o caráter dele, não sabemos a família dele, não sabemos a igreja dele. Então, eu quero falar para vocês, honre o vosso pastor, porque ele tem sim a graça de Deus na vida dele. Amém? Se você puder aplaudir o Senhor pela vida dele. Aleluia! Meu nome é Altemar, sou pastor da IBN Pedras Vivas, aquela que fica ali em frente, o supermercado Super Mais, ali bem em frente. Então nós estamos ali trabalhando para o Senhor, somos ovelha do pastor Orlando, também da mesma convenção, pastor Orlando Feira Rosa. Eu tenho um apelido que os nossos queridos sabem muito bem, que eu sou antigo aqui na cidade, meu apelido é TT, porque nós jogava bola antigamente jogava bola, agora só passa raiva nos outros. E aí, então, tinha esse apelido, mas o meu nome, poucos às vezes conhecem por esse nome, conhece mais pelo meu apelido mesmo. Mas louvado seja Deus, se você quiser chamar de TT, de Altemar também, não tem problema não, queridos. Nós estamos ali trabalhando para o Senhor, também temos ali em Barra do Bugres e Nova Olímpia, nossas amadas igrejas também, fazendo o que vocês têm feito muito bem, que é falando do amor de Deus. Amém, queridos? Essa campanha, quando me chamaram, eu achei muito interessante, pastor, porque há um texto lá no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 22, se puder colocar também, por favor, fala-se que as pessoas estão sendo assoladas, as pessoas estão sendo roubadas, as pessoas estão sendo lançadas presas, vivendo escondidos, e ninguém diz restitui. Isaías 42, versículo 22, vai falar isso. Então, quando há essa campanha, está lá, ó, não obstante um povo roubado e saqueado, todos estão em... Estou precisando do óculos aqui, vou ler aqui, mas melhor, tá? Enlaçados em cavernas, escondidos em cárceres, são postos como presa. Ninguém há que livre por despojo, e ninguém diz, restitui. Nós temos um ditado, que esse ditado eu acho que é do inferno, que só pode, porque fala bem assim, o que o diabo, como é que diz, um ditado antigo, fala assim, Deus tem muito mais para dar do que o diabo para roubar. Quando a pessoa perde algo, ele fala isso. Mas não é o que Deus nos instrui. Quando há uma perca, a instrução da palavra de Deus é para nós clamar por restituição. É para nós não aceitar as nossas perdas, não aceitar as nossas derrotas, que muitas vezes vêm na nossa vida por circunstâncias, e nós deixamos, a doença vem, as crises vêm, as percas vêm, e nós falamos, mas Deus tem muito mais para dar. Foi isso porque é vontade de Deus, queridos. A palavra de Deus diz, ninguém diz restitui.
Louvado seja Deus por essa campanha, porque vocês estão clamando e orando, e hoje é o encerramento de nós, sim, decidir clamar por restituição, buscar a restituição da parte de Deus. Então, convido você a ler o texto base que nós estamos nessa campanha, Joel, capítulo 2, versículo 22, versículo 25, diz a palavra do Senhor. Joel, capítulo 2, versículo 25, diz: e restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, pelo migrador, pelo devorador, pelo destruidor, e o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. Louvarão ao nome do Senhor seu Deus, que fez maravilha no meio de vós, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Feche teus olhos, curva a tua cabeça em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua igreja e eis aqui a tua preciosa palavra. Quando a tua igreja, Deus, abre o coração para a tua palavra, algo acontece. Nessa noite não será diferente, porque o nosso coração está aberto para que o teu Espírito Santo introduza a tua palavra em nós e haja edificação. Fala conosco, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? O livro do profeta Joel. O contexto do profeta Joel, vemos aqui um momento de dificuldade. Deus anuncia o pecado, Deus anuncia ali então que vai ter juízo sobre o comportamento daquele povo, que há muito já havia se desviado e se afastado de Deus. Deus levantando o profeta e o povo matando os profetas. Deus levantando ali palavras e direcionamento e o povo indo contra aquelas palavras. Os pais, os filhos e assim por diante. Então Deus traz o juízo. E permite, então, que acontece essa situação. A praga veio consumindo tudo o que havia. O que tinha de mantimento, a praga tomava, gafanhotos e muitas pragas, como você viu aqui. Mas, da mesma forma, o profeta Joel veio introduzindo o povo, convocando o povo para aquilo que é precedente à restituição. Entenda uma coisa. Eu quero dizer para você que antes da restituição, existem alguns passos que devem ser seguidos. Joel, ele fala alguns passos. Entende aqui, que quando você perde algo, entenda uma coisa, para o inimigo, quando você perde algo, para o diabo realmente, quando ele ataca você, é uma forma de você buscar a Deus. É uma forma de você se posicionar. Mas quando é Deus que manda também, e Deus permite que algo de mal aconteça, também há um outro passo para você se posicionar. O primeiro passo, você está lutando contra Deus. Quando o primeiro passo está lutando contra o diabo. Quando o diabo vem e ele te rouba, então você tem uma forma de lutar. Você tem que guerrear contra ele. Agora, quando é Deus que permite, já não é mais luta, você tem que se humilhar. Você tem que descer, você tem que reconhecer e submeter à vontade dele. E o primeiro passo que eu quero dizer para vocês aqui, queridos, sobre restituição, vai estar lá no capítulo 30 do 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4. Aqui está uma história, eu quero entrar um parênteses, não vou sair do texto, mas eu quero trazer isso para introduzir. Quando o inimigo nos rouba, quando o inimigo vem contra a nossa saúde, quando o inimigo vem contra a nossa família, vem contra os nossos filhos, quando o inimigo ele vem nos afrontar e tira aquilo que é nosso por direito, há uma forma de você se posicionar. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 4, vai contar a história de Davi, quando ele se achegou de uma guerra. Quando ele se achegou de uma guerra, lá na cidade de Siclag, a cidade havia sido invadida por um povo chamado Amalequita. Os Amalequitas roubaram Siclag, incendiaram Siclag, roubaram as mulheres, os filhos de Davi, e os filhos dos soldados, as mulheres dos soldados. E a Bíblia diz que quando eles chegaram ali, os soldados, os guerreiros, começaram a chorar. Davi também começou a chorar, porque eles estavam ali angustiados. E quando não somente começaram a chorar, o coração daqueles homens começaram a ficar tão amargurado, que pegaram em pedras para pegar e matar Davi. Eu vou ler para vocês então, versículo 30, capítulo 30,
Versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então Davi e o povo estavam com ele, ergueram voz e choraram, até não terem mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Oenã, Abigail. Davi, versículo 6, ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Olha aqui, queridos, aquele homem que era estimado pelos próprios homens, pelos seus próprios guerreiros, agora estava sendo ameaçado. Aquele guerreiro Davi, que saía na frente das batalhas, agora os seus próprios guerreiros estavam desconfiando da sua liderança, a ponto de pegar, queridos, pedras para atacar em Davi. Os guerreiros leais. Mas quando vem a perca, queridos, quando vem muitas vezes a destruição, até aqueles que são leais, eles ficam amargurados, eles ficam angustiados sem saber o que fazer. Às vezes no momento de dor, no momento de angústia, nós vamos se abalando até as nossas convicções. Nós perdemos por causa de Davi. Davi que nos levou a essas guerras, e agora nós perdemos as nossas famílias. E Davi mesmo sozinho não murmurou, mas Davi se fortaleceu no Senhor. Eu não sei quanto você já perdeu, eu não sei o que você já perdeu, eu não sei o que você está perdendo, mas uma coisa eu digo para você, se fortalece no Senhor. Talvez você está sem ninguém, aqueles que estimavam você deixaram você para trás, aqueles que olhavam para você com honra, agora já olha com desconfiança, mesmo sozinho, você ainda tem Deus, você ainda tem o Senhor. Então nessa noite é a noite de você se animar, se renovar, se levantar no Senhor vosso Deus. Você está sem soldado, mas você está com o Senhor. Você está sem amigo, mas você está com o Senhor. Você está sozinho, mas você ainda tem o Senhor. Quantos aqui tem o Senhor nessa noite? Levanta a sua mão e dê um júbilo de glória. Aleluia! Nós ainda temos o Senhor. Os amigos podem ir, a família pode ir, mas nós temos o Senhor. A Bíblia diz que ele se renovou no Senhor. E quando você se renova no Senhor, queridos, Davi já falou assim, ei, chama o sacerdote. Traz a estola sacerdotal, porque quando você se renova no Senhor, quando você se fortalece, você pega a autoridade espiritual de volta. O soldado não está comigo, mas a autoridade está comigo. O soldado está com pedra, mas eu estou com a autoridade. Traga a estola sacerdotal. E diz a palavra do Senhor, no versículo seguinte, versículo 7, Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traga aqui a estola sacerdotal. E trouxeram para ele. Então Davi consultou ao Senhor. Aqui é o segundo passo, queridos. No momento de perca, consulte ao Senhor. Tem pessoas que vão atrás, não, consulte ao Senhor. Se você se fortaleceu nele, é Ele que vai dar a direção. E Davi disse, Senhor, eu devo ir lá, eu devo ir atrás, o Senhor vai me dar vitória. E Deus diz, vai, que eu vou restituir, vai para a guerra. Então de repente agora sai Davi, novamente, buscando força no Senhor no momento de solidão. Eu quero liberar alguma palavra para uma pessoa aqui nessa noite. Não permita que o desânimo paralise a sua fé. As pessoas vêm nos desanimar. A política vem nos desanimar. A televisão vem nos desanimar. A mídia vem nos desanimar. Mas não permita que o desânimo, ele roube a sua fé. Estava todo desanimado. Aí Davi, vamos embora. Nós temos algo para buscar. Nós temos algo para ir atrás. Ele buscou ao Senhor e não buscou as circunstâncias. As circunstâncias já estavam cansadas de uma guerra que estava vindo. Já tinha perdido e agora o inimigo já tinha roubado. E de repente ele vai. Ei, não desista, mesmo que ninguém te acompanhe. A Bíblia diz que então que saiu aqueles homens,
600 homens, mas quando chegou no ribeiro, 200 homens já não aguentavam mais. Olha para você ver como que a crise, até mesmo os guerreiros se desfalecem. Até aqueles homens de guerra ficam para trás. Então Davi seguiu com 400 homens. Eita. E ele seguiu com 400 homens em busca do que era seu. Chegando lá, o nosso Deus deu a vitória. O nosso Deus deu a vitória para ele. Quando é o inimigo que vai lutar contra você, quando o inimigo vai roubar, quando o inimigo tira, você tem que lutar. Você tem que se levantar. Você tem que ir para a guerra. Chega de o inimigo roubar e você bater palma. Chega do médico dizer ali o diagnóstico e você aceitar. Ainda que o médico tenha o dom e a graça de Deus para medicar, para trazer a instrução na medicina, mas você tem que pegar aquilo lá e falar assim: muito obrigado, doutor, mas eu tenho algo, eu tenho que fortalecer no Senhor, porque essa vitória é minha. Eu não aceito perca na minha casa, eu não aceito perca na minha história, eu peço restituição da saúde. Aleluia. Queridos, é tão sério isso. Há 50 anos atrás, meu avô era da Bahia. E eu perguntava para minha avó como que era. A minha avó falava: meu filho, para andar na terra do seu avô, nós andávamos um dia de a pé e não chegava no final. Tinha caminhão, tinha caminhonete, tinha tudo naquela época. E por causa de erros, de pecados, se envolveu em situações lá na Bahia, que teve que sair fugido para não entrar em guerra de família. Foi vendendo tudo a preço de banana, foram para São Paulo, de São Paulo foi para Mato Grosso do Sul, e foi já chegando aqui na Viraí, chegando aqui, Barra do Garça, Tangará da Serra. Quando chegou já não tinha quase nada. E assim foi. Os meus tios trabalhando, cada um conseguiu. E eu descobri isso. Falei: o quê? O meu avô era milionário? O meu avô era para ser comendador? Eu quero o que era do meu avô para a minha vida. Eu comecei a mapear a minha família. Falei: mãe, a senhora era para ter uma herança grande, não era? Essa herança era para mim, né? Falei: é meu. Eu quero de volta o que o diabo roubou. Eu quero restituição. Tem coisa que o seu pai perdeu que era para você, queridos. Já começa a clamar. O diabo entrou na sua vida, lá atrás, está repreendido. O diabo se roubou. Eu falo, diabo, até o dinheiro que quando eu estava no mundo eu gastava na perdição, eu quero de volta. Eu quero de volta. Quando eu gastava dinheiro à toa, que vivia aí pelo mundão, eu era cego e os diabos roubavam. Eu quero de volta. Eu quero encorajar você a se guerrear a partir de agora. Restituição tem que fazer parte da sua vida. Nem 1 centímetro, nada. O que é seu, ninguém vai mexer. A sua família ninguém vai tocar. A sua casa ninguém vai tocar. Os seus sonhos ninguém vai tocar. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo está me dizendo que até o sonho você deixou o diabo roubar. O diabo falou: você não tem condição. Isso não é para você. Você não vai ganhar dinheiro com isso. Larga a mão disso. Vai fazer outra coisa. Aí você foi. Circunstância. A circunstância não pode abalar a sua fé. Hoje é noite de você tirar aquele sonho da gaveta e dizer: Satanás, eu estou de volta. Eu quero os meus sonhos. Somente aqueles que querem aquilo que é Deus de volta, levante a sua mão. Somente você que quer o que é de volta, que é seu. Em nome de Jesus, dê um salto de glória. Aleluia. Tenha fé, queridos. Sabe o que é bom da restituição? Presta atenção. A restituição tem 2 coisas. Primeiro, às vezes você não vai conseguir o que você perdeu. Você não vai conseguir o que você perdeu. Mas uma coisa você pode ter certeza: o que vai vir restituído é mais do que você perdeu.
A Bíblia diz, aqui nesse contexto, que ele pegou de volta, e até os despojos que era do inimigo ele trouxe também. Ei, creia, tenha fé que Deus vai restituir além do esperado. A Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 30, versículo 18 e 19, resgataram tudo, sem falar alguma coisa, trouxeram de volta os bens, bem como as suas mulheres e seus filhos, e Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham roubado. Aleluia. Esse é quando você tem que lutar. Esse foi o diabo que tomou. Então você viu, você tem que se fortalecer. Você tem que confiar, independente se não tem ninguém com você. Você tem que estar preparado para ir sozinho, mesmo que poucos vão com você. Tem pessoas que têm um problema de grandeza, ou um problema de multidão. Ele só quer caminhar se tem muita gente com ele. Ei, entenda uma coisa, o reino de Deus não é assim. Quem tem problema com número somos nós. Deus não tem problema com número. Jesus estava com a igreja lotada. E de repente ele começa a mudar o sermão. Esse povo está aqui por causa do pão que eu multiplico. Eles estão aqui por causa do milagre. Vou começar a apertar o sermão. Se vocês não ficar aqui por causa do meu sangue, por causa da minha carne, vocês não são dignos de mim. De repente aquele povo começou a ouvir aquela mensagem. Falei, que sermão diferente é esse? Eu quero pão multiplicado, eu quero ver milagre. Esse negócio de comer carne, comer sangue. E foram saindo todos. E a igreja lotada, com mais de 100, agora só tinha 12. Se fosse um pastor brasileiro, meu demônio está no meu ministério. Todo mundo foi embora. Vamos fazer uma campanha. Mas Jesus não era pastor brasileiro. Jesus era Jesus. E ele olhou para os 12 e disse para os 12: vocês não querem ir embora também não? Pedro se levantou: aonde iremos nós? Se somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Sabe o que é isso? Quem é líder, quem tem propósito, ele está disposto a ir sozinho, se ninguém quer ir com ele, mas eu sei o que Deus me chamou para resgatar o que é meu, eu vou sozinho, mas eu vou. Nós temos esse problema. Deus não tem isso. Se é você que ele escolheu para restituir coisas na sua família, queridos. Mas não tem ninguém comigo, pastor. Então vai sozinho. Mas vai sozinho. Você e Deus é suficiente. A Bíblia diz de um homem valoroso, que há 7 anos o inimigo vinha e roubava. Eles plantavam e os midianitas vinham e roubavam. Mas Gideão valente plantava, mesmo sabendo que ia ser roubado. Ele teve então uma ideia. Ele colhia o trigo e escondia no lugar aonde guardava o vinho. Ele malhava o trigo no lagar. Deus olhou para ele e foi esperto. Vai lá, anjo, fala com ele. E de repente veio o anjo. Falou: Gideão, varão valoroso, o Senhor é contigo. Gideão virou uma revolta. Se o Senhor é conosco, porque tudo isso não sobreveio? Porque tudo isso? Porque o inimigo tem roubado o que nós temos plantado? Porque o inimigo tem roubado a nossa herança? Eu não sei qual que foi a conversa, mas eu quero falar uma para você. Gideão queria resolver o problema dele. Ele estava pegando o dele e guardando no lagar. E Deus queria resolver o problema da nação. Gideão querendo resolver o problema dele e Deus querendo resolver o problema da nação. Quando Gideão falou assim: porque isso não sobreveio? Deus falou assim: ó, vai com essa tua força, vai libertar Israel. Ele querendo cuidar do dele, e Deus queria que ele cuidasse do coletivo. Ei, tem coisa que você tem que parar de olhar só para você. Comece a olhar para o coletivo. Eu quero pegar minha bênção e ir embora. Ei, e a igreja?
e os irmãos, e o pastor, e os obreiros. Deus quer chamar você para restituir coisas, queridos. Chamar você para a guerra. Não, mas eu quero só guardar o trigo aqui. Eu já entendi como é que faz. Os midianitas não vão roubar não, porque eu vou guardar aqui no lagar. Ei, é tempo de você lutar, não somente por você, mas por aqueles que estão ao seu redor. É tempo de você lutar por aqueles que estão ao seu redor. Deus tem uma nação para você. Aleluia. Quantos podem crer nessa palavra? Pastor, mas e agora? E quando é Deus? Deus permitiu a perca. Deus permitiu que isso acontecesse. A Bíblia fala que os anos roubados pelo gafanhoto, não foi um ano, foi vários anos. A destruição estava vindo, ó, há anos. Os anos consumidos pelo gafanhoto. Tem pessoas que, ó, já está perdendo, ó, ano após anos. Tudo que põe a mão, começa num serviço, sai. Começa um propósito, sai. Começa a trabalhar, dá tudo certo, vai, agora vai ir. Aí vende a empresa e aí muda o seu de cargo. Só perdendo. Pastor, quando é Deus? O livro de Joel vai falar. Lá no Joel, capítulo 2, vai descrever, queridos, os passos para você buscar restituição. O próprio Deus introduz. Quero ler com vocês. Joel, capítulo 2. Diz assim: versículo 14 em diante. Portanto, eu atirarei, levarei para o deserto, farei e falarei ao coração. O convite aos sacerdotes. O convite a buscar ao Senhor. O convite a descer as águas. Deixa eu pegar o Zé. Estou em Osé. Capítulo 2. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, converta a mim de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto, rasgue o coração e não as suas roupas. Converta ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irá e grande em misericórdia, que muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe Ele não voltará e mudará de ideia ao passar, e te deixa uma bênção, para que possa trazer ofertas de cereais e libação ao vosso Deus. Versículo 15. Toque a trombeta em Sião. Proclamai uma assembleia solene. Convoque o povo, santifique a congregação, congregue os anciões, reúna as crianças, as que mamam de peito. Eu quero falar algo para as mamães aqui nessa noite. Muitas vezes nós vêm para a oração e deixamos as crianças em casa. Tem oração de madrugada, até vem, mas as crianças ficam. Nós fizemos um propósito lá, e eu tenho falado para os pais e para a mãe. Os homens trazem os meninos, as mulheres trazem as meninas. Não é para poupar nem as crianças. Se possível, trazer até os cachorros para a igreja. Porque quando foi o jejum lá de Esther, nem os animais comeram. Fiz um jejum na minha casa, coloquei minhas filhas para fazer jejum também. Eu falei, hoje nem a cachorra vai comer aqui. Nem ração para cachorro. Todo mundo vai jejuar aqui em casa. O cachorro ficou para cá rasgando sacola lá. Mas não vai comer. Porque a Bíblia diz que a todos, até os animais. A minha filha tem uma pequenininha, tem 3 filhas. A Thalita veio para dizer, não quero mais. É o terrorzinho ali. E ela, não, jejum não, papai, jejum sim. E aí nós fizemos jejum só com alimento, assim.
só com líquido. E ela foi para a escola. E ela não tinha comida. Para elas eu deixei só legumes. E quando ela foi para a escola, falou assim, vou lanchar na escola. Estou feito, né? Então ela nem preocupou muito no almoço. Foi toda feliz para a escola. Chegou na escola, era leite com bolacha. Não era comida. Ela falou assim, não. Até na escola Deus tratou ela. 4 anos de idade. Ei, para de poupar os filhos. Chama os filhos para a guerra também. Olha o que o texto diz, congregai. Ajuntar os anciãos, reúne os filhinhos e os que mamam. O noivo da sua recâmara saia e a noiva do seu aposento. Até aqueles que estão prestes para casar, tem que deixar ali a cerimônia e se colocar no propósito com Deus. A coisa é séria. Quando fala de restituição, não é brincadeira. Agora não é guerra contra soldados ali. Agora é guerra espiritual. É uma luta. Venham. Que os sacerdotes e os ministros chorem nos pórticos do altar. Orem e poupa o teu povo, Senhor. Nos faça da tua herança um objeto de deboche, de zombaria. Porque hão de dizer, onde está o seu Deus? Então vem o texto dizer, o texto vem depois trazendo a restituição. O texto vem falando, versículo 23, filhos de Sião, se alegre, exulte no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a chuva em justa medida, e descerá como outrora. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão. E restituirei os planos, tudo que foi roubado pelo gafanhoto. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. É interessante, queridos. Olha só. Que antes de restituir, Deus já fala para se alegrar. Antes de Deus entregar, Deus fala assim, ei,